Começa agora, na Tropical 7 FM Juazeiro, o programa da Central para o Campo. Apresentação, Josenaldo Rodrigues. Oferecimento, Central de Adubos. Orgulho de ser agro. Muito bom dia para você, bom dia Juazeiro, Petrolina, bom dia Vale do São Francisco. Estamos começando mais um programa da Central para o Campo. Este é um projeto da Central de Adubos para levar informações do agronegócio para você, produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Estamos ao vivo aqui pela Tropical Sat 102,5, nossa frequência em FM, e também em nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial. Inscreva-se, veja e reveja nosso programa quantas vezes você quiser. Grande abraço, fique com a gente e até às 10 horas da manhã tem da Central para o Campo. Hoje é 10 de setembro de 2022. Aqui em Juazeiro da Bahia, o sábado será de sol com muitas nuvens e não há previsão de chuva para hoje. A temperatura varia entre a mínima de 19 e a máxima de 33 graus. A velocidade do vento pode chegar a 27 km por hora. A umidade relativa do ar varia entre 32% e 92%. A incidência solar começou às 5h38 da manhã e vai terminar às 5h39 da tarde. Daqui a pouquinho estaremos com a lua cheia. E amanhã, domingo, dia 11 de setembro, aqui também em Juazeiro, será de sol, mas não há previsão de chuva. A temperatura vai variar entre a mínima de 19 e a máxima de 34 graus. A velocidade do vento pode chegar a 23 km por hora. A umidade relativa do ar varia entre 27% e 98%. A incidência solar deste domingo começa às 5h38 da manhã e vai terminar às 5h39 da tarde. Vamos saber como estão sendo comercializadas as principais culturas do Vale do São Francisco. Atenção, produtores rurais. A manga tome para o mercado interno está sendo cotada em média a R$ 1,35. A manga Palmer para o mercado interno também, R$ 1,54. Não temos hoje a cotação para o mercado externo. A uva variedade BRS Vitória está sendo cotada a R$ 8,00 o quilo. A BRS Núbia também a R$ 8,00 o quilo. A uva Itália, R$ 6,20 o quilo. A Benitaca, R$ 6,00 o quilo. E a BRS Isis, R$ 7,50 o quilo. Tomate está custando em média R$ 50,00 a caixa. O melão amarelo, R$ 2,50 o quilo. A melancia, 80 centavos o quilo. A cebola pera caixa 3, R$ 75,00 a saca com 20 quilos. A cebola roxa, R$ 65,00, também a saca com 20 quilos. A goiaba paloma verde, R$ 60,00 a caixa. E o maracujá primeira, R$ 80,00 a caixa. Maracujá de segunda, R$ 60,00 a caixa. Banana prata, primeira, R$ 1,92 o quilo. E a banana prata segunda, R$ 1,62 o quilo. A banana Pacovan está sendo cotada a R$ 35,00 o cento, lembrando que esses preços são fornecidos pelo Mercado do Produtor de Juazeiro. Programa da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos. Estamos há 11 anos no mercado. Temos 8 lojas. Em Pernambuco, estamos em Petrolina e Petrolândia. Na Bahia, estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado e Paripiranga. E em Sergipe, estamos na cidade de Itabaiana. E aguarde, dia 30 de setembro, este mês, tem inauguração de mais uma loja da Central de Adubos, dessa vez em Feira de Santana, na Bahia. Alô, Feira de Santana, estamos chegando aí, hein? Dia 30 de setembro, inauguração de mais uma loja da Central de Adubos, a maior e melhor do Nordeste. Já são mais de 20 mil clientes atendidos pela Central de Adubos, que é diferente das iguais. Nosso tema de hoje, a importância do uso de bioestimulantes na agricultura. Nossos convidados, aqui no estúdio, estou com Rose Novaes, engenheira agrônoma, consultora técnica comercial da Iara. E através do aplicativo Zoom, pela internet, Érico Corneta, ele também é engenheiro agrônomo, especialista em desenvolvimento de produtos da Iara, está em Jundiaí, em São Paulo. Vou iniciar hoje com o Érico. Bom dia, Érico, bem-vindo, fique à vontade aqui conosco, é um prazer recebê-lo, viu? Mesmo à distância, é um prazer. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. E também aqui a Rose Novaes, ela fica aqui no Vale do São Francisco, né, Rose? Bom dia, bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, bom dia. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui de volta para a gente conversar um pouquinho e levar conhecimento aí nesse dia de sábado. Você fica aqui em Juazeiro ou Petrolina? Petrolina. Petrolina, mas atende todo o Vale, né? Você parte do Vale de São Francisco, de Juazeiro e do lado da Bahia de Pernambuco, você que atende aqui com sua equipe, né? Exatamente. Toda essa região do Vale do São Francisco, eu fico responsável pelo atendimento aqui. A Yara fica onde? Empresa nacional, multinacional? Fala um pouco, apresenta essa empresa para a gente. Essa é uma das parceiras da Central de Adubos. Perfeito. A Yara é uma multinacional que tem origem na Noruega e é uma empresa que é líder mundial na comercialização de fertilizantes sólidos, solúveis, e também a gente trabalha com a linha de foliares também, que é a nossa linha Yara Vita. E aqui na região a gente está presente há mais de 30 anos e desde o nascimento da Central de Adubos, né, que a gente tem essa parceria. É tanto que o nome Central de Adubos já remete bastante, né, ao nosso DNA, que é a questão do fertilizante. E é uma parceria que vem se fortalecendo cada vez mais, porque eu vejo que são empresas que têm o mesmo ideal, né, que é levar tecnologia de qualidade com assistência para o produtor e contribuir para o desenvolvimento da agricultura de forma geral. O que somou para a Yara ser parceira da Central de Adubos nesses 11 anos de Central? Olha, o que somou é que a Central é um parceiro extremamente importante, né, dado todo o tamanho da empresa, e agora, como você falou, né? Dia 30 vem mais um. A empresa já está crescendo mais ainda, chegando em Feira de Santana, nós estaremos juntos também lá na região de Feira, e o que agrega muito é a oportunidade de estar levando tecnologia para o produtor junto à Central de Adubos, né, que é uma empresa vasta, que tem uma equipe que está ali todos os dias acessando o produtor, e isso para a gente é muito enriquecedor. E aqui no Brasil vocês estão há quanto tempo? No Vale 30 anos, e no Brasil? No Vale 30 anos, no Brasil já está há mais de 100 anos, então aqui a nível Brasil a gente tem diversas fábricas espalhadas no Brasil inteiro. Falando de Nordeste, nós temos 2 fábricas aqui, uma que fica na Bahia, em Candeias, e outra que fica em Maceió, então isso ajuda muito em logística, entrega de produtos. E quando nós pensamos na linha Yara Vita, nós temos uma fábrica em Sumaré, em São Paulo, onde de lá nós fornecemos produto para todo o Brasil. Temos centro de distribuições também espalhados em alguns lugares dentro do Brasil, né, que tem essa estratégia, e dessa forma a gente busca ter cada vez mais acesso e facilidade, né, para que a loja possa estar adquirindo as tecnologias no time certo, porque aqui na região principalmente é algo que isso é imprescindível, né? Porque todo dia a gente está plantando, está ali produzindo, induzindo, então isso é importante, e é isso que a gente tem buscado fazer junto com a Central aqui na região. Uma empresa sólida já, né? É sim. Há muitos anos já no mercado nacional e internacional, uma empresa que já tem uma carreira já solidificada, não é isso? Sim, tem sim. Não é à toa que ela há vários anos, né, já se destaca como líder no segmento de fertilizantes, e aqui no Vale do São Francisco tem um destaque bem grande em função da fertirrigação, né, porque o Vale é uma região de fruticultura irrigada, e nós temos várias tecnologias que têm esse foco de aplicação via fértil, com maior solubilidade, que ajuda o produtor no dia a dia, até mesmo com a questão operacional, mas o grande benefício mesmo do produto é a sua qualidade, o que ele vai entregar de melhoria no desenvolvimento da planta, no metabolismo de forma geral e, lógico, produtividade e a lucratividade do produtor. Então, os fertilizantes, os adubos, são os principais produtos ou os produtos que a Yara fabrica, então? Exatamente. Nós somos uma empresa que tem o DNA 100% voltado para fertilizantes. E aí, hoje, a gente atua desde os fertilizantes sólidos aos fertilizantes líquidos. Então, nós temos uma linha para aplicação, que é o que nós chamamos, né, de produtos sólidos, que é a aplicação via solo. Nós temos a linha de fertirrigação, que é aplicado diretamente no sistema de irrigação, onde você já aplica ali já diluído, e nós temos também os produtos que são os adubos foliares, que são adubos líquidos, para aplicação via folha. Então, o nosso grande objetivo é estar garantindo o fornecimento nutricional adequado
durante todo o ciclo e de acordo com a demanda. Então, em alguns momentos importantes assim, da cultura, é necessário que o produtor ele lance mão de fazer a aplicação de produtos foliares, que isso ajuda no metabolismo da planta. Então, essa associação do adubo sólido ou via fértil no solo e a adubação foliar na folha, de modo a você trabalhar todo o metabolismo da planta, isso contribui diretamente para a melhor produtividade, que é uma prática muito utilizada aqui na região também. Durante muito tempo, os adubos sólidos foram bastante usados, eram os únicos que tinham no mercado, né? Depois vieram os adubos líquidos, né? Os fertilizantes líquidos. Houve muita resistência no teu ponto de vista, você que trabalha há muito tempo aqui no Vale do São Francisco, houve muita resistência do produtor em aceitar os fertilizantes líquidos? Olha, lá atrás ainda tinha um certo receio, né? Ainda não tinha muita informação, então o produtor ele não sabia ao certo como se fazer essa aplicação. Então, como que a planta absorvia, quais que eram os meios que eram mais eficientes para essa aplicação. Só que hoje, com todos os dados de pesquisa, de avanço, de resultado aqui na região do Vale do São Francisco, eu costumo dizer que ela é uma referência global. Ela deixou de ser uma referência regional, uma referência nacional, e hoje ela já é uma referência global, justamente por utilizar a tecnologia, o manejo da planta para fazer ela produzir mais. Então, esse ponto da aplicação foliar é um dos grandes trunfos para que você explore o máximo potencial da planta, porque você aproveita em alguns momentos. Eu vou citar um exemplo do cálcio, né? O cálcio, nós sabemos que ele é um produto, é um nutriente que ele praticamente não se transloca na planta. Então, ele é um elemento extremamente importante, ele é estrutural para a planta, mas ele não tem uma capacidade de translocação. Então, quando você aplica ele via solo, você está trabalhando a parte estrutural da planta, mas em alguns momentos, como a fase da florada, a fase de desenvolvimento do fruto, essas fases elas são extremamente importantes, que tem o cálcio ali, nessa fase de desenvolvimento inicial mesmo do fruto. Quando você faz a aplicação via folha, você faz com que a planta absorva isso pela folha, levando esse nutriente até o ponto desejado, que é para a flor, de uma forma que no solo você não tem como garantir 100%. Então, é um aporte que você faz para dar garantia que dentro daquele time específico que você precisa, aquele nutriente, de fato, vai estar sendo metabolizado para a planta no momento que você precisa. Eu perguntei porque durante muito tempo os produtores, principalmente os mais antigos, eles achavam que a planta só absorvia o fertilizante pela raiz, né? Exatamente. Então, colocar na folha para eles era uma novidade e muitos não acreditavam nisso, né? E tem muitos que até hoje não acreditam, né? Mas absorve da mesma maneira, né? Isso por rotas diferentes, Sim. né? A gente, quando você trabalha a aplicação na folha, então ela entra via celular, tem algumas tecnologias que entram via quando precisa os estômatos estar abertos. Então tem cada produto tem sua especificidade. Mas de forma objetiva, sim, cada produto consegue ser absorvido pela planta mediante sua tecnologia. Certo. E assim, o que eu posso falar para até alguns produtores que porventura ainda tenham receio é que procurem não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, entender alguns resultados em relação a trabalhos, fazer sempre alguma análise. Hoje a gente consegue fazer análise de folha para ver como que está essa translocação desses nutrientes na folha. Você consegue fazer análise de reserva. Aqui na região isso é uma prática em alguns produtores e eu enxergo como algo bem valoroso para que de fato ele também possa ver o que é que faz sentido ele fazer a aplicação, até pensando realmente no custo-benefício, né? Porque cada produto ele precisa ser muito bem pensado, e isso você leva em consideração a característica, o momento, a fase fenológica da planta, que aí de acordo com essa demanda você hoje tem uma infinidade de produtos, de A a Z,
de nutrientes, de bioestimulantes, que é o que a gente vai falar hoje aqui, e outros elementos também. Gente, ela falou da absorção via celular, não é via celular aparelho não, via célula, viu? É pela célula da planta, via né? Células, via célula. Só para deixar bem claro, não é via celular aparelho celular. Não misturem as coisas. É via célula da planta, né? Hoje a gente está também com o Érico, que está lá em Jundiaí, São Paulo. E ele é também da Iara. O Érico, nosso assunto de hoje, a importância do uso de bioestimulantes na agricultura. O que são bioestimulantes? Então, bioestimulantes, né? Uma coisa que eu gostaria de pontuar já de início, né? É que bioestimulantes hoje não é uma categoria que está, uma nomenclatura contemplada na nossa legislação, né? Como exceção, no Brasil e no Canadá não existem esse tipo de produtos declarados no Ministério da Agricultura, né, nos Ministérios da Agricultura, mas em todos os outros países do mundo existem, né? O nome correto no Brasil é biofertilizante, né? Certo. E aí você imagina que isso pode ocasionar algumas confusões, principalmente quando a gente é dedicado à pesquisa, faz revisão de literatura, esse tipo de coisas, de material vindo de fora, né? Mas as coisas estão caminhando bem, tá? Eu imagino que logo essa nomenclatura deva se igualar e a gente vai ter uma unidade sobre isso no mundo. Agora, falando em biofertilizante, né, colocando o nome correto, o que é, né, e em sua importância, biofertilizantes são ativos naturais, biológicos, né? E estão categorizados hoje em 4 tipos aqui no Brasil, né? Então, você tem extratos de algas, aminoácidos, substâncias úmicas e extratos vegetais. A sua importância, né? Ela está muito dedicada a estimular o metabolismo das plantas, né? Ou estimular rotas de interesse nosso, né, no final que a planta possa realizar. A nomenclatura não muda a fórmula, né? Não muda Não. Ele serve mesmo para estimular, mesmo sendo chamado de biofertilizantes, é isso? A nomenclatura, na verdade, é só um pequeno problema que nós temos para adquirir informações, né? Sei. Ela causa algum problema mais academicamente do que na prática. Na prática, os produtores ainda chamam de bioestimulantes e vão continuar chamando, né? Mas é bom pontuar, né? Porque eu acho que é uma oportunidade que a gente consegue fazer uma comunicação mais assertiva e correta com as pessoas. Mas eu estava dizendo assim, da questão importante dos biofertilizantes, né? Como ele agir tanto na melhora, né, da absorção de nutrientes por um determinado tipo de metabolismo, que a gente chama de metabolismo primário na planta, né? Então, a sua aplicação no momento pontual no cultivo, né, pode refletir em ganhos muito importantes de produtividade, bem como, né, você usar ele como uma estimulação, né, de metabolismos relacionados à resistência das plantas quanto a estresse e também quanto a doenças, né? Nós, na Iara, não preconizamos essas rotas mais dedicadas a doenças, né? Não é o nosso objetivo de estudo, né? Como a Rose falou, nós somos uma empresa essencialmente de fertilizantes, né? Que está no nosso DNA. Mas nessa questão de estresses de plantas, né? Hoje, cada vez mais é importante a gente trabalhar essa questão, né? Imagine que hoje você tem uma alteração dentro, eu vou falar um pouco mais da minha região aqui, né? Num cafezal, por exemplo, no meio do dia, a gente tem picos de temperatura que a gente não tinha no passado. Nos citros, que é outra cultura também que eu trabalho. Então, não é a temperatura média. O pessoal fala o aquecimento global, esse tipo de fenômeno, né? Muito focado nisso. Vai ter uma média de elevação de temperatura de 2x graus aí, né? O nosso ponto na agricultura, e eu acredito que com certeza aconteça isso na manga, na uva e nos cultivos aí da região de São Francisco, é que é o seguinte, você tem pontos muito fortes de temperatura, de elevação de temperatura. E isso causa degradação muito forte nas folhas
prejudicando que o aparato fotossintético dela seja produtivo e auxilie, né, na produção de fotoassimilados, como produto da fotossíntese, né? Então, os bioestimulantes atuam nessas rotas. Principalmente hoje, né, a gente vê uma ativação de enzimas responsáveis por manter esse aparato fotossintético funcionando, tá? Acho que em linhas essenciais seriam mais ou menos isso. Nós, seres humanos, minha avó dizia, quando a gente não tem vontade de comer, minha avó dizia que a gente está com fastio, né? Aqui, bem popular aqui do Nordeste. Nós estamos sem vontade de comer, está com fastio. Aí lá vem nossos pais, nossos avós com uma vitamina para a gente começar a ter vontade de comer. Na planta é a mesma coisa? Esse biofertilizante estimula isso? Pode ser considerado um efeito assim, né? A gente estimula o melhor funcionamento de rotas químicas ou bioquímicas que vão resultar numa melhor possibilidade da planta absorver nutrientes, né? E aí seja por todos os caminhos possíveis, né? Como até a Rose falou, né? Uhum. Mas é isso mesmo. Eu lembro assim, aqui em São Paulo, a gente tomava o tal do biotônico Fontoura, alguns produtos assim para dar, né, as crianças que não comiam poder ter fome, né? Era um outro momento do mundo, né? A gente não dava tanta atenção para a comida, né? Ficava todo mundo brincando na rua, tal. Era um outro momento, né? Mas eu acho que essa relação que você fez clareia bastante o entendimento, sabe? Eu acho que é por aí mesmo. O biofertilizante. Tanto na absorção de nutrientes e outra, né? Uma criança bem nutrida, ela é uma criança que vai ter menos doenças, né? Uhum. Uma criança ativa. É a mesma coisa na planta, né? Em linhas gerais, de forma bastante resumida, pode ser entendido assim. O biofertilizante é o biotônico Fontoura das plantas, digamos assim, né? Olha, pode ser. Parecido. Estou colocando aqui para poder a gente deixar bem claro na cabeça do produtor. Ótima analogia. Fazer essa analogia para ficar mais claro na cabeça de nós todos aqui, do produtor rural principalmente, né? O Érico, quais são os principais componentes de um biofertilizante? Então, olha, eu vou te dizer assim que os biofertilizantes, né, nessas 4 classes que eu citei, tem uma variante grande de compostos, sabe? Eu vou pegar, por exemplo, o extrato de alga, né? Que é o que a gente mais preconiza dentro da linha Yaravita, que até a Rosi falou também. Um extrato de alga, hoje, se você pega uma composição padrão dele, né? É lógico que ele varia de acordo com a colheita, da sua origem, do momento de colheita, do tipo de alga, da espécie de alga, né? Tudo isso é variação, tá? Quando a gente fala em planta e genética, a variação é muito grande, né? Então, os compostos são desde nutrientes, né? Então, no extrato de água você tem nitrogênio, fósforo, potássio, né? Os macronutrientes principais, primários, né? Os secundários aí, enxofre, magnésio, né? E você vai até os micronutrientes, até ferro, até zinco, boro, mas em quantidades pequenas, né? Além disso, você tem aí numa composição básica aminoácidos, e aí uma quantidade bastante grande de aminoácidos. Quando a gente fala de aminoácidos, né, esses hidrolisados proteicos que a gente chama, no extrato de alga ele está de uma forma muito natural, né? Então quando você fornece um extrato de alga, você fornece essa quantidade de aminoácidos, e muitos vão ser usados em diferentes metabolismos da planta, em diferentes momentos, né? O aminoácido ele está muito relacionado à absorção de nitrogênio, né? Além disso, também ele é um construtor, ele é um sinalizador metabólico, né? Além disso, nas plantas você tem açúcar, nos extratos de alga, você tem açúcares, né? Então você tem alguns polissacarídeos bastante importantes. Eu diria que hoje as pesquisas mais recentes mostram que o principal componente são os polissacarídeos, né? Principalmente quando eles têm relação de complexação ou com algumas quitinas e quitosanas, né?
Isso acontece muito no processo de extração. Além disso, você tem açúcares, você tem fito-hormônios, né? A gente tem produtos no mercado que são alguns fito-hormônios colocados apenas os fito-hormônios, né? E quando a gente pega um extrato de algo, você vê com uma complexidade, né? Todos os compostos, além de fito-hormônios, em quantidades bastante interessantes. Então, a gente... na verdade, assim, esse é um dos biofertilizantes que nós podemos abrir mão hoje, né? E tem essa quantidade de compostos, né? Então, imagine o quanto é importante e o quanto agrega esse tipo de aplicação, né? Ô Rose, no portfólio da Yara, né, quais são os principais biofertilizantes ou bioestimulantes que vocês têm para os produtores rurais? Sim. O nosso principal bioestimulante é o YaraVita BioTrack. 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 Então, ele é um produto que vai dentro do que o Érico está comentando, né? Um produto que ele vai ter ali tanto elementos nutricionais como também biológicos, que no caso são os extratos, né? E aqui na região, nós temos utilizado esse produto desde as principais culturas, uva e manga, mas também alguns produtores de cebola, de melão, já fazem uso desse produto e enxergam bastante resultado dentro disso que o Érico comentou, de melhorar o metabolismo da planta. E aí, como é que o produtor enxerga isso, né? É uma planta que tem mais vigor, que ela mostra um verde com a coloração boa, não é? Aquele verde vibrante. Você vê que a planta, mesmo em algumas situações de estresses, Érico comentou sobre o que ele já vivenciou lá com café, com citros, e aqui não é diferente quando a gente pensa, principalmente agora no nosso segundo semestre, as temperaturas ficam bem elevadas, né? Então, é onde a planta, ela realmente... Demorou um pouquinho, mas está chegando, né? O sol tá voltando. Esse ano está bem atípico, Esse ano está bem diferente, né? De anos anteriores. Noites frias, e isso tudo também não deixa também de ser um estresse para a planta, porque ela, imagina, até para a gente mesmo, né? Sempre fazendo essa comparação com o ser humano. Passa o dia com a temperatura elevada, com o índice de raio solar mesmo que você comentou, e aí quando chega a noite já começa a esfriar. Então isso, querendo ou não, causa em algumas culturas um desbalanço ali, ela começa a sentir um estresse. Um ponto importante que o Érico comentou também é em relação às espécies reativas de oxigênio. Então, quando a gente tem excesso de temperatura, começa a ocorrer uma degradação da folha. E aí isso é muito visível para o produtor. E essa tecnologia, o YaraVita BioTrack, ela vem justamente para promover um melhor metabolismo da planta, uma melhor redução assim dos estresses da planta, de forma geral. E pode ser usado em qualquer cultura? Pode ser usado em qualquer cultura. Cada cultura a gente tem uma recomendação, né? E aí tem uma dose que ela vai variando de acordo com a fenologia de cada planta. Nós temos um quadro aqui no programa da Central para o Campo que chama-se Central Responde. Os produtores enviam perguntas para a gente sobre o assunto do dia e vocês, que são nossos convidados, respondem. Podemos ir à primeira? Podemos. Vamos então à primeira. Bom dia, eu me chamo Marcelo, sou gerente de produção aqui na Fazenda Planalto, localizado no Processador de Coelho, N8. Queria fazer uma pergunta, como é que é a aplicação do BioTrack na cultura da uva? Como é que é a aplicação do BioTrack na cultura da uva? Primeiramente, obrigada, Marcelo, né, pela pergunta, acho que é excelente pergunta. Muitos produtores devem estar agora com essa mesma dúvida, esse questionamento, né? Qual que é a aplicação do BioTrack na cultura da uva? Então, nossa recomendação é que a aplicação ela seja feita com 1 litro por hectare. Então, essa aplicação ela é via foliar. O BioTrack é líquido? Líquido, ele é um produto líquido. E a aplicação você 1 litro faz por no hectare. pulverizador, sim. Você faz ele via pulverizador e aí o que a gente preconiza? Justamente fases que visem o desenvolvimento da planta. Então, quando o produtor ele já fez a poda e começa a fazer a parte de desenvolvimento, de indução da planta,
a gente já começa a trabalhar o Biotrac. Esse é um dos posicionamentos que a gente já tem bastantes resultados aqui na região. E um outro posicionamento também que a gente já vem observando diferenciais é quando a gente faz a aplicação dele na fase de desenvolvimento do cacho. Então, ele vem ajudando a alongar bem o cacho, a ter uniformidade. Isso aliado ao manejo, né, da planta, algo que esteja sendo feito de forma eficiente, o produto ele vem agregar bastante. Então, ele pode ser usado em todas as fases? Ele pode ser usado, e principalmente nessas fases de desenvolvimento. Então, quando você já está fazendo a fase de indução de brotação, indução de desenvolvimento floral, você faz a aplicação do produto. E aí, um outro ponto que entra dentro desse estimulante é em situações de estresse. Então, esses estresses, eles podem ser tanto abióticos como bióticos. Quando a gente fala abiótico, o que seria? Quando é causado por questões de temperatura, todas essas situações. E bióticos muito ligado à doença, à praga. Então, nessas situações, o produtor também tem oportunidade de utilizar essa ferramenta visando fazer com que a planta ela possa se reconstruir e possa voltar ao seu vigor esperado. Qual é o intervalo? Ele pode usar de quanto em quanto tempo? Nossas recomendações, principalmente na cultura da uva, é semanal. Então, a ideia é que você esteja a cada semana, porque nós observamos que a cada semana, ou dentro das principais variedades, você já consegue observar o desenvolvimento dentro das fases fenológicas. Então, semanalmente, de 3 a 4 aplicações. Não existe uma receita de bolo, não. Isso é muito dentro do dia a dia, com o produtor, a gente entendendo já dentro do manejo que ele faz. A equipe da central está toda treinada e focada em estar levando essa informação para o produtor também. E é importante considerar isso, essa quantidade de aplicações e até mesmo intervalo. Às vezes o produtor acha que em 10 dias, por exemplo, a gente só não recomenda que sejam intervalos muito longos. Então, em determinado período, eu vejo que na fase de desenvolvimento do meu cacho, eu percebo que ele está um pouco travado, você percebe que está fazendo um manejo nutricional, está fazendo algum produto e você não está sentindo que está entregando o que você espera, então vale a pena você utilizar o Yaravita Biotrac e entrar dentro dessas recomendações, porque no mínimo em 3 semanas você já deve ter resultados visuais, e isso a gente observa em campo. Essa quantidade de 1 litro por hectare varia de cultura para cultura? Varia sim. Essa é o que a gente vem recomendando na uva, exatamente. Se for na manga já é outra coisa. Se trabalhar na manga a gente tem feito alguns trabalhos também com essa dose de 1 litro por hectare e vem entregando bem, mas quando a gente olha, por exemplo, para cebola, alguns trabalhos a gente já fez com 500 ml, respondeu bem também, em torno de 2, 3 aplicações, porque cada cultura tem um efeito de resposta diferente. Então, pensando dentro da região, e aí um ponto, né? Até mesmo o período. Então, às vezes, tem produtores que no primeiro semestre pode chegar na uva, fazer 750 e ver um efeito positivo, porque a carga de estresse em algumas situações pode estar menor. Mas quando você chega numa situação já que tem um estresse maior, você sabe que está com a temperatura muito elevada, alguma outra situação extrema, 1 litro por hectare é o que a gente recomenda. Ele responde melhor na alta temperatura ou em temperatura mais amena? O produto, ou não há estudos sobre isso? Assim, existem alguns estudos que a gente vem fazendo a nível da região mesmo para entender como que ele se comporta em relação a acúmulo de reservas e tudo mais. Não tem como lhe dizer hoje que se você fizer em excesso de temperatura vai trazer X. A gente ainda não tem essa resposta. Mas uma coisa que eu posso lhe dizer é que a nível de campo, a nível de acompanhamento de produção, é esperado e você consegue enxergar mais benefícios quando você faz nessas situações do segundo semestre que tem uma temperatura mais elevada. Por quê? Porque naturalmente existe uma demanda maior. Então, quando
você está numa condição mais favorável, automaticamente a planta é muito mais responsiva. Então, querendo ou não, quanto maior a situação de estresse, maior você vai buscar o resultado. O certo é que tem que usar, independente da temperatura. Tem que usar, porque uma coisa que a gente sabe é que a gente não pode esperar pela sorte, né? E aqui na nossa região principalmente. Então, quando você faz uso de um produto como esse, né, que é o Yaravita Biotrack, você pelo menos está buscando a garantia de que você vai ter uma produção, porque você está estimulando a planta a produzir uma melhor fotossíntese. Fotossíntese é alimento para a planta, né? Tudo isso vai se converter em energia para a planta. Então, esse é o grande objetivo que a gente espera, aliado a um manejo nutricional, com fertirrigação, um manejo também de doença, de praga, tudo isso juntando a gente consegue agregar. Tá. Temos uma outra pergunta de um outro produtor rural, vamos ouvir agora. Olá, bom dia, eu sou Júnior, gerente de produção aqui no N8 e produtor também. Eu gostaria de saber aí quais são os benefícios de estar utilizando o produto aí, o Biotrack, quais são os benefícios que eu vou estar ganhando na utilização dele. Quais são os benefícios do Júnior? Obrigado, Júnior, pela sua participação, viu? Muito obrigada, Júnior. Bom, a gente até chegou a comentar já bastante, né? Mas assim, para trazer uma resposta bem objetiva para Júnior e para os produtores, qual que é o grande objetivo? Ajudar o produtor a produzir mais e melhor. Então, esse é um dos grandes benefícios que a gente busca com o produto. Fazer com que a planta ela trabalhe numa condição mais favorável, explore o máximo do seu potencial e traga isso em produtividade, que consequentemente é o que vai trazer lucro para todos eles, produtor, né? E é isso que a gente quer. É isso que todo mundo quer, né? Esse é o grande desejo. Isso. Esse é o nosso objetivo. Quanto mais lucro para o produtor, melhor para todo mundo, melhor, né? Com certeza. Para todo mundo. O Érico, como é que funciona esses estimulantes na planta? Como é que ele age? Ele vai via folha? Qual é a principal função dele? Então, os biofertilizantes, né, agem da seguinte maneira, né? Eles interferem nos metabolismos das plantas, né? Então, você aplica ele via folha, ele é absorvido, né? E uma vez absorvido, ele vai interagir, né, suas moléculas, seus componentes, né, nas rotas bioquímicas que a gente tem acontecendo na planta, né? Assim como nós, né? Quando a gente come ali, você tem várias coisas acontecendo, né? Você tem sangue circulando, você tem produção de hormônios, tem uma série de coisas, né? Nas plantas não é diferente, né? Então você, quando aplica na planta um biofertilizante, você está estimulando, né, rotas de produção de alguns compostos que são responsáveis pela proteção da planta. Você está facilitando, melhorando rotas que auxiliam na absorção de nutrientes, né? E aí bem dentro do que vocês estavam falando, na questão de produzir mais, né? Então, se eu absorvo mais nutrientes, né? Se esse produto ele melhora a absorção de nutrientes, esse produto que tem esses compostos, né, carbônicos, né, ele auxilia na defesa das plantas, né, num menor estresse da planta, ele acaba no final do dia lá o que a gente quer, né, que é produzir mais e com melhor qualidade, né? Então a gente que está inserido em cultivos de alto valor agregado, né, não adianta eu só produzir o tomate ou a uva, né? Eu tenho que ter uma qualidade de casca, eu tenho que ter uma quantidade de sólidos solúveis, eu tenho que ter quantidade de açúcares, e esses produtos são bastante interessantes para agregar esse tipo de coisa, né? Então, lógico, você tem ali o grosso da adubação, da fertilização do cultivo feito via solo ou via fértil. Você aplica nutrientes via folha também, né? No caso do Biotrack é interessante que ele é uma mistura de nutriente mais essa fração orgânica, né, do extrato de algas. Então ele é uma coisa assim completa, né? Ele completa toda essa fertilização.
Então, você tem uma planta já bem nutrida, você está precisando fazer o quê? Estimular que o funcionamento das rotas, né, dos metabolismos dela, seja o mais eficiente possível. Para que ela o quê? Absorva mais nutrientes, que ela resista mais a intempéries, né? A esse tipo de estresse abiótico que a Rose falou, né? Que pode ser salinidade, pode ser aumento de temperatura, pode ser excesso de umidade, falta de umidade, uma série de coisas, né? Então, possa contribuir com todos esses fatores, né? Que o nutriente, ele auxilia, né? Mas essa junção, onde se complementam nutrição mais estimulação, é o que a gente preconiza no Biotrac, né? O nosso objetivo no produto. E o que vem dando resultado, né? Nós estamos aí com esse produto em todo o território nacional há alguns anos, testando todo tipo de manejo nos diversos cultivos, né? Produto muito flexível, e porque é aquilo, né? Você consegue, em alguns cultivos, você faz uma aplicação, outros faz outras, uma quantidade de aplicações. Uma você posiciona para condições de antes do estresse, né? Por exemplo, agora que nem vocês estão falando, olha, vai ter aí um momento com a temperatura bastante grande, né? Sim. Então agora é um momento, por exemplo, de você começar a construir a sua resistência, né? Então, cultivos mais de ciclo mais curto, por exemplo, como soja, normalmente a gente trabalha com uma dose, né? É menos flexível, entende? Quando a gente tem a uva, a manga, que são perenes ou semi-perenes, né? Você consegue criar estratégias, né? É lógico que a gente tem que fazer um sentido comercial, né? Não dá para solicitar que o produtor faça milhões de aplicações, né? Mas você pode trabalhar por conta desses compostos e da forma que eles agem, né? De forma a manter a produtividade, a sanidade e essa planta funcionando, mesmo em condições de estresse, durante todo o ciclo, né? Eu tenho um relato, assim, na minha dissertação de mestrado, né? Uma das coisas que eu quis tirar muito é essa coisa de a quantidade de bioestimulante, ela é importante? Depende do ponto de vista, né? Então, eu trabalhei, por exemplo, com 0,1 ml por litro de calda de aplicação, né? Mas o que eu fiz? Eu criei uma estratégia igual na uva, igual na manga, que pode ser feita, de construir ou manter a planta funcionando sempre bem, né? Então, e até digo mais, tá? Às vezes a gente coloca, eu faço, dentro da área, eu faço muitos testes de viabilidade técnica de produto, né? Então, eu faço testes que dizem se o produto vai para frente ou não, né? Então, eu já testei alguns produtos, né, concorrentes, inclusive, também, onde a quantidade de carbono orgânico era tão grande, né? Ou se supunha que essa relação era direta, quanto mais melhor, e aí você aplica em determinados cultivos, você trava a cultura, né? Eu tenho um experimento que eu fiz em brássicas, né? Que é impressionante, assim, a planta ficou engessada lá por semanas, e uma planta de cultivo de ciclo curto, né? Então eu acabei emendando mais essas informações, né, para dar um panorama do que esses compostos e as estratégias de aplicação podem contribuir, né, no que vocês estavam dizendo, que a produtividade é um produto. Eu penso assim que no São Francisco, no Mossoró, onde a gente tem uma agricultura muito forte para exportação e mercados muito exigentes, travou, faz toda a diferença, né? Então, acho que é o tipo de coisa que a gente tem que usar, de ferramenta para o uso. Tá. Né? Para esses manejos. Olha, e quem segue orientações dessas que vocês dão aí, viu, Érico e Rose, eles estão tendo bons resultados. Até porque a parceria tem que ser uma parceria correta, certa, com as pessoas certas, com as lojas certas, como a Central de Adubos, né? Vamos ouvir o depoimento de um produtor rural que está seguindo essas orientações. Bom dia, meu nome é Cícero, estou falando aqui da Fazenda Paraíso das Frutas, N6, sou gerente aqui da fazenda. A gente já
há bastante tempo já vem com a parceria com a Central de Adubo, usando praticamente todos os produtos da Central, e ultimamente a gente está usando os produtos da Yara. Tá aí o Cícero, lá do Projeto Senador Nilo Coelho em Petrolina, N6, usando os produtos da Yara e tendo bons resultados, né, Cícero? Obrigado por sua participação. Tem mais um aqui que também está sendo campeão em produtividade, porque está fazendo essa parceria com a Yara e com a Central de Adubos. Vamos ouvir. Bom dia, meu nome é Célio, trabalho na Fazenda Tropical Grade e começamos a trabalhar com produto Biotrac e obtivemos um bom resultado. E vamos continuar trabalhando com esse produto, com um excelente resultado para a gente. Valeu, Célio. Obrigado, hein? Aí, começou a usar Biotrac, né? Tá vendo aí? Melhor do que eu falar, né? Ter a informação que vem direto do produtor. Ter o depoimento de quem está usando na prática, está tendo efeito na prática, né? Exato. É interessante. Ô, Érico, vamos supor que eu não vou usar esse negócio, vai ser muito caro, vai encarecer meu custo. Quais são os riscos que o produtor tem de deixar de usar um biofertilizante na sua cultura? Olha, eu acho assim, né? Eu acho não, eu estou certo disso, né? Que é um investimento muito pequeno pelo retorno que traz. Né? O retorno em você absorver mais nutrientes, o retorno de você ter uma planta melhor nutrida, né? Quer dizer, uma planta mais resistente, que possa alterar o manejo, né? De forma geral no cultivo. Eu acho o investimento muito pequeno pelo que traz, né? Eu vou te dizer assim, pela experiência que eu tenho com esse produto já de uns 5 anos, né? Desde o desenvolvimento dele, é um produto que deixa muito feliz. A gente de desenvolvimento fica muito feliz quando a gente coloca no mercado um produto que assim, quase não tem nenhum tipo de resultado que seja negativo, né? É lógico, não existem produtos infalíveis, né? Mas a gente tem que olhar que a quantidade de sucesso com o produto, ela está numa ordem, assim, absurdamente alta, né? Eu vou te dizer que se eu tivesse que mensurar hoje, de cada 100 aplicações, a gente não tenha uma errada, assim, sabe? Principalmente bem orientado pelos profissionais que estão aí no campo, né? Então, a gente consegue desenvolver e recomendar o produto dentro dessa experiência que a gente tem adquirido de forma correta para cada tipo de cultivo, né? A agricultura é um negócio que ele é feito de muitas variáveis, né? Mas a variável de você fazer um bioestimulante, ela é quase que 100% de sucesso, sabe? E um investimento muito, muito pequeno, né? Eu diria que tem coisas que o produtor acaba utilizando dentro da sua operação, né? Que tem um custo maior e uma contribuição menor. Eu não deixaria de utilizar, né? Principalmente, de novo, né? Para esses cultivos de valor agregado, que é o nosso caso, né? Eu acho que até assim, numa cultura que a gente costuma dizer assim, de larga extensão, que esteja passando por um problema econômico na rentabilidade, né? Por exemplo, a cana, ela flutua muito, né? Talvez você tenha que pensar mais nas estratégias, né? Mas aí para o Vale, como aqui, por exemplo, no Cinturão Verde de São Paulo, como essas regiões como o Cinturão Verde de Brasília, eu acho que é imprescindível. Eu acho imprescindível em todas as culturas, tá? Mas essas de valor agregado, mais ainda. Acho que não tem nada a perder, não. Érico, existem bioestimulantes de extrato de algas, de extratos vegetais? Como é que é isso? Então, existem hoje, né, reconhecido pelo Ministério nosso, né, o MAPA, quatro classes de biofertilizantes: extratos de algas, aminoácidos, extratos vegetais e substâncias úmicas, né? O que são substâncias úmicas? Substâncias úmicas é derivado do mineral que chama leonardita, tá? Que é extraído, e esse produto é feito em uma suspensão dessas partículas, né? De forma líquida também, aplicado via solo ou via folha.
hoje não tem no portfólio da Yara, tá? O nosso portfólio a gente direcionou para que a gente tenha muita experiência e capacidade de recomendação, né? A gente focou muito dentro dos extratos de algas, né? Principalmente da alga Ascophyllum nodosum, que é a mais popular também e a de melhor performance. Então, assim, o nosso grande negócio está dentro desse tipo de biofertilizante. A gente escolheu um e nos especializamos nele, né? É aquela história, melhor você começar com um, ser muito bom em um e depois ir expandindo, né? Mas todos têm seus efeitos, né? E o da Yara é de que espécie? Então, o nosso extrato de alga é da espécie Ascophyllum nodosum. De algas. Isso. Nós não trabalhamos hoje ainda, né? Podemos vir a trabalhar, porque também são biofertilizantes muito interessantes, né? Só que a diferença do extrato de alga é que ele é um composto completo, né? Então, se eu trabalho com aminoácidos, eu tenho uma série de pontos. O aminoácido está mais relacionado, ele tem relação com sinalização metabólica, mas ele também está mais relacionado à absorção de nitrogênio. Os extratos vegetais estão mais relacionados também com a questão de assim, por exemplo, óleo de ninho, esse tipo de produto que pode... Estamos tendo um pequeno... Substâncias úmicas, elas estão muito carregadas no papel da matéria orgânica, né? Também tem também são estimulantes, né? Sei. Mas tem esses papéis mais, eu vou dizer, mais engessados, né? Quando a gente trabalha com extrato de alga, tem uma capacidade de manejo muito diferente, né? O que eu estava dizendo, eu consigo fazer estratégias pré-estresse, pós-estresse, nutricional, em baixa dosagem, em muitas aplicações em baixa dosagem, em doses mais pontuais, enfim, eu consigo manejar melhor, né? E alguns desses produtos nem são muito para foliar, né? Então, o nosso foco é mais foliar também. Vocês escolheram uma substância e estão se especializando cada vez mais nessa substância, né? Para que seja cada vez melhor, não é isso? Porque aqui no Nordeste a gente tem um ditado que diz assim, quem muito abraça, pouco aperta. Ou seja, você quer pegar muito e não dá conta, né? Não que em algum momento a gente não deva trabalhar com os outros, sabe? Mas, assim, com uma introdução de uma linha nova para nós aqui no Brasil, né? A gente pensou que o extrato de alga seria a melhor alternativa e tem sido, tá? Então, tanto é que a gente ainda não expandiu a linha, né? Lógico, estamos olhando todo tipo de bioestimulante que tem no mundo, né? Um dos meus papéis hoje na empresa é olhar isso, né? Os meus colegas lá da Inglaterra também estão nisso, né? O pessoal da Alemanha também, do nosso centro de pesquisa. Hoje, os bioestimulantes ou biofertilizantes, né, são muito importantes e agregam muito para que a gente deixe de estar a todo momento ligado no que está acontecendo, né? Nas moléculas, nos novos compostos, nas novas formas de aplicação, né? Então, nós estamos aí direto nesse tema, envolvido aí todo dia da semana. Tá certo. Deixa eu pedir licença a vocês dois aí para eu dar uma dica para os produtores rurais aqui do Vale do São Francisco e, por que não dizer, do Brasil, porque vem aí um evento importante para todos os produtores rurais. Anote aí na sua agenda, 22 de outubro vem o maior evento de manga do Nordeste aí para você, é o Manga Tech. Vai ser no Yacht Clube Petrolina, em Pernambuco, e você, produtor de todo o Brasil, pode participar. Procure uma loja da Central de Adubos para fazer como você vai se inscrever para participar, porque as vagas são limitadas. 22 de outubro, no Yacht Clube Petrolina, o Manga Tech, o maior evento de manga do Nordeste, mais um evento da Central de Adubos para você, produtor rural, para você, minha amiga, produtora rural. E dia 30 de setembro, dia 30 deste mês, teremos a inauguração de mais uma loja da Central de Adubos, dessa vez em Feira de Santana, na Bahia. Alô, Feira, estamos chegando aí, viu? Com mais uma loja da Central de Adubos para atender você bem melhor do que as concorrentes, porque a Central de Adubos é a maior do Nordeste e a maior do Nordeste é diferente das iguais. Meus amigos, minhas amigas, Rose, seja mais uma vez muito bem-vinda ao nosso programa. Eu, antes de agradecer a sua presença aqui, a de Érico também, que está lá em Judeia, em São Paulo, eu queria saber de vocês, hoje em dia você está falando muito do preço dos insumos, fertilizantes, defensivos,
com essa guerra da Rússia contra a Ucrânia e vice-versa, tem deixado muita gente aí de cabeça quente na hora de comprar os produtos. Isso mexeu com vocês também? Como é que a Yara está fazendo para não deixar que esse custo chegue até o produtor rural? Excelente pergunta. A gente não pode negar que com todas essas situações que estão acontecendo a nível mundial, isso, querendo ou não, acaba nos afetando. Em termos de disponibilidade de matéria-prima, muitas vezes, às vezes, chega até a ter a disponibilidade, mas ocorre algum intempéries em relação ao navio, ao porto, ao container. No ano passado mesmo, até com questões de container, a gente chegou a ter alguns desafios. Então, pensando nisso, a empresa ela tem se desafiado muito e esse desafio é justamente de buscar trazer as melhores condições e a garantia de que vai ter o produto disponível no momento, né? E essa estratégia ela vem sendo muito alinhada junto com os nossos parceiros, né? E a Central é um desses parceiros que tem visto isso como algo que tem que ser bastante cuidado, e eles também estão se planejando disso. Em que sentido? Em buscar as melhores negociações. Então, o que eu poderia dizer também, pensando no produtor, em relação ali da porta para dentro, né? Que procure se planejar, procure identificar quais os produtos que ele vai precisar agora para esse segundo semestre, e ele já comece a procurar o parceiro para poder fazer a sua cotação e chegar à melhor condição. Procura a Central de Adubos, que é uma empresa que ela pode segurar, né? Que ela pode segurar o estoque, ela tem parceiras como a Yara que pode fazer com que esse estoque ele seja assim melhorado para o produtor rural no sentido de preço, não é isso? Então você tem que procurar empresas como a Central de Adubos que tem, digamos assim, bala na agulha, né? É aquela coisa, planejamento, ele sempre foi um diferencial e hoje é uma necessidade. Então, e isso eu deixo como recado também para os produtores, né? A Central tem se planejado, tem produtos aqui disponíveis e agora é a hora do produtor se planejar também, para que não venha a ter risco, né, de em algum momento pontual não ter o produto no momento que precisa, ou até mesmo estar com um custo maior do que espera. E já quero agradecer sua presença mais uma vez. Muito obrigado, viu, por essa disponibilidade. O Érico. Oi. Muito obrigado a você que está aí em São Paulo, disponibilizou um tempo para conversar com a gente. Muito obrigado por sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, um prazer enorme falar com vocês, né? Espero ter contribuído um pouco e ficam meus canais de comunicação abertos com todos, né? Que acharem e julgarem necessário pela Yara. E muito obrigado pela participação, pela possibilidade da participação. Você contribuiu e muito, não só você como a Rose também, viu? Contribuíram e muito para o nosso programa. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para pessoas que não são produtores, mas eles são simpatizantes, são filhos, netos de produtores. O Edivan Sapateiro, no centro de Juazeiro, ele escuta todos os sábados o programa. Um abraço, Edivan. Aí me cobra sempre um alô. Um abraço também para a Apolônia, o Wellington Miranda, que também não são produtores, mas eles querem um dia plantar e ficam ouvindo o programa. Era isso que eu ia falar, que quem não planta hoje ainda vai plantar, porque todo mundo, principalmente aqui na região, que isso é tão pulsante, né? Sempre tem um sentimento, um gostinho ali de querer trabalhar com agricultura. E às vezes tem um amigo, um vizinho, um parente que trabalha com agricultura, né? Com certeza. E sempre soma. Então, mais uma vez, Rose Novaes, engenheira agrônoma aqui, ela é consultora técnica comercial da Yara. Obrigado mais uma vez. Érico Corneta, que está lá em Jundiaí, São Paulo, também é engenheiro agrônomo, especialista em desenvolvimento de produtos da Yara. Mais uma vez, o nosso agradecimento, muito grato a vocês por a disponibilidade de estar conosco hoje. E eu quero agradecer também a equipe Central de Adubos, na pessoa de Zé Paulo, que está com a gente na produção desse programa, o pessoal da DPJ Filmes, levando aqui o da Central para o Campo para o YouTube. Lembrando a você que esse programa fica gravado no nosso canal Central de Adubos Oficial, você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Um grande abraço, se o Senhor Jesus nos permitir, no próximo sábado, às 9 da manhã, estaremos de volta nesses mesmos canais. Um abraço pessoal da Tropical Sat, meu amigo, meu parceiro, Ademir Brito. Bom dia, bom final de semana. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado na Tropical 7 FM Juazeiro e no canal do YouTube Central de Adubos Oficial, com o programa da Central para o Campo. Em pauta.
Campeões de produtividade, previsão do tempo, entrevista central, agenda do agro, momento da cotação, parceria de resultados e a sua participação pelo WhatsApp 74999710743. Da Central para o Campo. Apresentação Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. Orgulho de ser agro.